Imagine o seguinte cenário, Bruno, você falou da direita. Vamos colocar uma questão de justiça tributária, uma proposta de justiça tributária para colocar a direita no lugar de defender coisas como, por exemplo, e vou ter que defender isso em ano eleitoral, defender que não se tribute dividendos empresariais e que a elite não pague imposto sobre renda extra. Você acha que isso pode custar alguns votos aos políticos? Eu acho que isso, sabe, eu penso, inclusive, do ponto de vista para o bem da população e estrategicamente. Porque se você conectar as coisas, você ganha muita força. Vou pegar um exemplo lá dos Estados Unidos para vocês verem quem não conseguiu conectar e por que perdeu um estado importante. Na Flórida, Bruno, na Flórida, foi feito um plebiscito para ver se aumentava ou não aumentava o salário mínimo. Sabe quem tem aumento do salário mínimo no programa, mas não fez campanha em relação a isso? O Joe Biden. O aumento do salário mínimo deu 62%, ganhou de lavada na Flórida. Mas quem foi que ganhou o estado da Flórida? Foi o Trump. Vamos imaginar que fosse o candidato, não fosse o Biden, fosse o Bernie Sanders. E o Bernie Sanders fala o tempo todo da importância de aumentar o salário mínimo. Você não acha que uma parte desses 62% que votaram a favor do salário mínimo poderiam ter votado no Bernie? Eu tenho pouquíssimas dúvidas disso. Ele não conseguiria votos nos cubanos mais conservadores. O Bernie perderia os cubanos, que estão na Flórida, pior do que o Biden. Mas em todo o resto da população da Flórida, o Bernie teria grandes chances de ganhar, porque ele apoiava a proposição, com muita ênfase, que a maioria do povo da Flórida defendia. Agora vamos trazer isso para o Brasil. Vamos supor que a gente coloca a ideia de microplebiscitos, plebiscitos por estado, por exemplo. Alguma medida, vamos colocar aqui na Bahia, por exemplo, a própria renda solidária. E vamos colocar os políticos da direita sendo contra a renda solidária. E a gente conseguindo convencer a maioria da população a ser a favor. Isso daí a gente não ganha só uma política pública. A gente ganha a eleição da disputa dos partidos. Percebeu a questão? Eu queria te ouvir sobre esse aspecto da conexão entre propostas concretas e partidos políticos. Porque se a gente convence os partidos progressistas a abraçarem, a direita pagaria um preço muito alto por defender coisas impopulares. Eu conversei já, antes da pandemia, quando eu estava ainda muito circulando em Salvador, eu conversava com as pessoas e explicava o sistema tributário brasileiro para as pessoas. O sistema de impostos está mais em cima do feijão, do consumo, quer dizer, televisão. Nossa tributação está nessas coisas e nossa tributação está pouco progressiva na renda e no patrimônio. E eu explicava em linguagem simples. E pessoas culturalmente conservadoras, não era só gente de esquerda, virava para mim e dizia, isso é injusto, é um absurdo. Aí eu fico pensando, se a gente coloca isso como proposta e coloca a direita para defender uma tributação sobre o consumo, a tributação como ela é hoje, e a esquerda defendendo uma tributação mais progressiva e voltada para a renda e para o patrimônio, a esquerda não ganha só na política, ganha na eleição, entendeu? A gente ganharia na eleição, porque a gente colocaria a direita para defender privilégios. Eu acho isso muito interessante para pensar estrategicamente, porque o Brasil tem muitas injustiças, e se você colocar a direita para defender essas injustiças, e ela vai defender, ela vai tentar arrumar um jeito de defender, mas ela pagaria um preço muito alto nas urnas por defender isso daí. Então isso daí é uma estratégia eleitoral também, mas não apenas eleitoral. Então, André, eu gosto muito dessa provocação e dessa análise que você fez, e eu queria um dia fazer uma pesquisa de quantas pessoas de esquerda existem no marketing. Sabe por quê? Porque existe uma grande força da direita em utilizar o marketing e a mídia de uma forma a atentar aos seus interesses. Então, por exemplo, quando eu frequentava o tribunal ali da Justiça do Trabalho, aqui no Rio, antes da pandemia, tinha um cara que ele vinha sempre falando, eu vendo aqui água, cerveja, água, cafezinho, sanduíche sem maionese. E eu ficava pensando, peraí, o que ele vende? Ele vende 2 pães? Porque se ele fala que é sem alguma coisa, ok, mas o que tem dentro do sanduíche? Porque ele sempre falava isso, ou seja, há 10 anos que eu escuto o cara falando água, café, sanduíche sem maionese.
Então, assim, assim, aí, por exemplo, aí veio a escola sem partido. O pessoal, ou seja, você vai falar de escola sem partido? Então, peraí. Então quer dizer que as escolas têm partido? Tá, então peraí. Então eu quero levar o meu filho para uma escola que seja do PT. Não. É sem partido, tá? Não, então quer dizer que uma escola católica, ela deixa que as crianças, elas possam, vamos supor, ser candomblecistas. Elas podem estar lá com a burca, por exemplo. Não é assim. Então o que acontece? O marketing deles é muito bom, porque eles colocam o debate para onde interessa a eles. Então, por exemplo, qual foi a estratégia do Crivella, por exemplo, que ainda bem que tiramos esse mal daqui do Rio de Janeiro, pelo menos por 2 anos. Ele ainda vai voltar de alguma forma, é tipo Munra para quem assistia Thundercats. Sempre volta da tumba. E os antigos espíritos do mal sempre dão uma força. Então, assim, não importa o que aconteça, essa maldade volta. Mas, de toda forma, o que acontece é o seguinte, o Crivella, ele diz o seguinte, gente, o Eduardo Paes é apoiado pelo PSOL. O PSOL vai apoiar a pedofilia nas escolas. Meu Deus, vamos cuidar de nossas crianças. Olha só, aonde acharam bispos, pastores e outras coisas absurdas em relação à igreja, foi na Universal, não foi no PSOL. E é complicado, porque aí quando você começa a abrir a caixa preta, você começa a ver que o problema está ali. Mas qual é a lógica dele? Não, porque o PSOL aprova a pedofilia, então a gente tem que proteger nossas crianças. Gente, o problema também, e aí eu vou te falar, que um problema que eu vejo, André, é o quanto certas coisas não são judicializadas, porque elas deveriam ser. Quando o Crivella fala que o PSOL apoia a pedofilia, se o PSOL não apresenta um processo para a população em geral, vão acreditar, vão fazer crer que o pessoal acredita naquilo. Então o problema para mim é no como as coisas são tratadas. É por isso que eu vejo a sua proposta como uma estratégia genial, porque você vai falar de renda solidária. E aí quando chega alguém e fala, não, porque eu sou contra a renda solidária. Alguém de direita que fizer isso vai começar a se atrapalhar. E a gente tem, desde a época da Revolução Francesa, aquela questão de que se você é contra quem está na Revolução, você vai para a guilhotina. Inclusive tem aquela frase muito boa que eu gosto bastante, não que eu defenda o assassinato e tal, mas eu acho que é muito bom, engraçado, né? O que combina com burguesia e o que combina com monarquia? Guilhotina. Então, assim, acho esse meme, essa zoeira engraçada por conta disso. E aí eu vou fazer uma emendazinha com aquilo que você falou. Olha, o artigo 3º da Constituição que eu postei aqui, ele diz o seguinte, olha, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Você, homem, quer conquistar uma mulher, abre o artigo 3º da Constituição e fala no ouvido dela esse artigo 3º. Ela vai se encantar por você. Dica do cidadão para homens querendo conquistar mulheres de esquerda, tá? Então, esse primeiro é muito bom. Aí o inciso 2, garantir o desenvolvimento nacional. E inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, assim, o que o André Jacobini está falando é algo que já foi debatido em 88, sendo que em 87 deputados foram eleitos para criar a Constituição e debateram por ano para aquilo. Então, o que acontece? O André, ele não está aqui reinventando a roda, mas ele está dizendo o seguinte, olha, gente, tem uma roda aqui. Por que a gente vai todo mundo carregar o carro nas costas se o carro pode carregar a gente?
Então, assim, esse é o problema. Então, assim, eu acho que trazer o debate para isso é muito importante. E eu acho que é isso que é importante, André. Na minha opinião, então, para concluir essa parte e jogar a bola de novo para você, para mim, eu acho que é importante a questão da gente entender que o debate ele tem que ser levado e a gente tem que evitar esse marketing degenerativo da sociedade brasileira que vem com a direita. E eu aqui eu vou citar, olha, gente, vocês vão me ver muito citando aqui Manhattan Connection. Eu peço desculpas a quem não gosta do Manhattan Connection, porque tem uma fala deles lá, depois me lembra aqui o nome do cara, acho que é Ricardo, o cara que falou isso, que eu gosto muito da frase dele, que ele fala que Cuba é um lugar de esquerda, é um lugar que não é bom, que só tem 3 coisas boas: saúde, educação e segurança. Então, para mim, esse pessoal do Manhattan Connection, eles estão certos. Cuba só tem essas 3 coisas. E eu gostaria que o Brasil tivesse só essas 3 coisas. Não, é muito interessante você ter lembrado da Constituição, porque, de fato, se você olha para a nossa Constituição, né, ela é muito clara em relação a diversos aspectos, inclusive na importância da erradicação da pobreza. E olha só que situação dramática que nós estamos, que uma petição que não visa nem erradicar a pobreza, ela só visa diminuir o sofrimento da pobreza durante uma pandemia mundial, ela pode ser vista com ceticismo por setores da direita, né? Eu vi até uma mensagem no meu canal lá, onde é uma pessoa de direita, mostrando ceticismo em relação à petição, né? É como se nós tivéssemos realmente, o setor da direita, ele regrediu o debate de tal forma que a gente não está mais falando de transformação da sociedade como um todo, que nós devemos falar sobre isso também, né? Eu, por exemplo, estou defendendo essa ideia da renda solidária já inspirado no Boulos e na Erundina, pensando na minimizar o sofrimento agora, e assim que essa situação estiver mais ou menos equacionada, que eu torço para que esteja, embora eu não tenha certeza de que vai estar, aí a gente lutar por outras coisas. Porque, por exemplo, durante a pandemia, muitos negócios fecharam. Nós estamos com uma diminuição muito grande da produção no Brasil. Seria um momento absolutamente adequado para o Estado brasileiro se envolver, as universidades e outros setores se envolverem e expandir o setor cooperado, ajudar trabalhadores desempregados a se reunirem por afinidades. Então, tem um grupo de eletricistas, se reúne, um grupo de advogados desempregados se reúne, um grupo de... Enfim, você encontra a profissão, você reúne esse grupo, monta uma cooperativa, monta esse negócio, o Estado pode emprestar a juros baixos, ajudar, fazer ajuda de custo, tem uma série de coisas que o Estado e as universidades podem fazer. Por exemplo, uma das coisas que sempre se aponta quando você quer expandir o setor cooperado, e que está correto dizer isso, embora essa é uma coisa importante, tem certas críticas que a gente não deve ignorar a crítica, mas deve dizer que tem solução. Eu vou dar um exemplo. Assim, os trabalhadores, eles não sabem como organizar um negócio, organizar uma cooperativa. E existe, de fato, uma assimetria de conhecimento. A gente precisa reconhecer isso. Mas a atitude da direita, eu vi um debate, Bruno, o cara da direita falava assim, tem assimetria, é a realidade, não é? Aí reconhece a realidade. Aí depois ele diz, não, eu quero que o Richard Wolff e que o resto do povo aí que quer fazer, que eles façam. Quer dizer, como se fosse uma coisa de iniciativa individual. Tem um déficit gigantesco de conhecimento em marketing, como você falou, mas em outros setores para poder desenvolver um negócio cooperado, mas ele não tem nenhuma proposta de como atacar o déficit. Eu tenho uma proposta de como atacar esse déficit. Como? Nas universidades federais e estaduais, existem departamentos com profissionais de muita qualificação que poderiam ajudar empresas cooperadas a sair do chão, em termos de conhecimento de logística, o conhecimento financeiro, organização, marketing, tudo. Imagine o seguinte cenário, o Estado brasileiro aloca um dinheiro que vai para essas universidades e financia bolsas para professores e pesquisadores dessas universidades que participem de projetos de construção e organização de cooperativas democráticas em suas cidades. O dinheiro ajuda a universidade, ajuda esses negócios, vai dar acreditação para as pessoas e tudo mais, e vai criar
ajudar a expandir um setor cooperado na economia. Inclusive, é engraçado que os liberais gostam muito de falar de liberdade, ampliando a liberdade de escolha, aí sim ampliando a liberdade de escolha do trabalhador em trabalhar em um negócio organizado de forma autoritária e um negócio organizado de forma democrática. Isso é liberdade. O que nós vivemos, quase todos os negócios organizados de forma autoritária, não é liberdade. Você tem, inclusive você entra, na maioria das pessoas que vão trabalhar com um chefe, é um micro-rei ali, é um micro-ditador, né, que está ali definindo realizando um monte de escolhas das quais você não participa. Eu gosto tanto de democracia que eu quero trazer ela para o espaço de trabalho. Bom lembrar que nenhuma dessas ideias ela é inteiramente minha, Bruno. E você falou bem, eu não estou inventando. Mas eu quis trazer essa ideia só para dizer para as pessoas que é o seguinte, nós vamos precisar, para colocar o Brasil na direção, como diz a Constituição, de uma sociedade mais justa, com mais liberdade, com mais democracia, com melhor garantia dos direitos sociais, nós vamos precisar de muitas mudanças. De muitas mudanças. Mas o fato de precisar de muitas não deve fazer a gente abrir mão das mudanças mais importantes para o momento que nós vivemos. Hoje, nesse momento de pandemia, uma renda, seja ela renda solidária, como eu estou propondo, seja a renda universal de cidadania que poderia ser desenvolvida no âmbito federal, não acredito que o Paulo Guedes iria aprovar, que o Bolsonaro iria assinar isso daí, mas enfim, esse tipo de medida é o mais emergencial para agora. E é fundamental, vale a pena dizer, o povo que diz assim, não, não tem que ter nada disso, tem que ter emprego. Primeiro que renda universal de cidadania cria empregos, porque aumentando o consumo, há necessidade de ter mais empregos. Mas, além disso, a automação, o caminho que nós estamos indo para a automação, vai destruir uma quantidade enorme de empregos, eles não vão ser recuperados na mesma velocidade. Se nós não tivermos políticas de renda para as pessoas mais pobres, simplesmente vamos ter uma massa gigantesca de desempregados, e isso daí gera desespero e faz essas pessoas serem potenciais, faz elas serem possivelmente seduzidas pelo crime organizado, porque o crime organizado ele tem o que eu chamaria de predadores da sociedade. A sociedade funciona como uma floresta, né? Uma floresta de cimento, e tem os predadores. Né? E um dos predadores é o pessoal do crime organizado. Eles olham, tem um monte de gente desesperada. Aí ele chega no cara e diz, olha, você está desesperado, sem emprego, a situação está difícil e tal, você pode vir aqui, trabalhar para mim, vai ganhar muito dinheiro. Tem um risco, mas tem um benefício. Se você tem uma política... Por que tem menos crime organizado em países que a desigualdade é menor? Não é um acaso. Não é só a política de repressão. Tem menor criminalidade porque tem menos gente disposta a arriscar a vida nesse tipo de atividade. Menos gente desesperada a arriscar a vida nesse tipo de coisa, porque tem segurança de que vai ter o mínimo garantido, que vai ter oportunidade de estudar, que vai ter oportunidade de se qualificar, vai ter oportunidade de emprego, vai ter oportunidade de trabalhar dentro de casa, ser um autônomo. Nesses países, a humanidade vai ter que caminhar nessa direção. Eu tenho poucas dúvidas hoje que a humanidade vai ter que aprovar, em quase todos os países, nos próximos 20 anos, rendas universais de cidadania. Nós vamos ter que pagar para as pessoas estudarem, se qualificarem, nós vamos ter para as pessoas poderem comer e poderem estudar para coisas novas. Porque se nós não fizermos isso, o sofrimento vai ser gigantesco. Aí o povo pergunta, e de onde vem o dinheiro? O Brasil é um país industrializado, o Brasil tem dinheiro. Só que o Brasil realiza 280 bilhões de reais de isenção fiscal por ano para grandes corporações. Eu sou muito radical nesse ponto. Meu nível de isenção fiscal por ano beiraria o zero. Não teria negócio de isenção fiscal. Ainda mais essa renúncia fiscal, que é para grandes corporações, beneficiando grandes empresas que lucram bilhões de reais por ano. É uma coisa vergonhosa. Né? É uma questão de prioridades. O Paulo Guedes agora criou, com o Banco Central, R$1 trilhão para salvar certos negócios e injetar na economia. No caso dos Estados Unidos, o caso americano é incrível. O Fed criou 6 trilhões de dólares no total, pegando desde o início da pandemia até agora. 6 trilhões de dólares. Olha, isso é dinheiro que às vezes é difícil até
pensar com essa quantidade de dinheiro. E, no entanto, a desvalorização da moeda americana, que muita gente diz que se você injetasse essa quantidade toda de dinheiro na economia, a moeda ia desvalorizar como que, né? Ela desvalorizou um pouquinho. Ela desvalorizou um pouco, é verdade, mas valorizou um pouquinho. E no Brasil, ela valorizou. O dólar está valorizado. O dólar está 5,3, se eu não me engano, eu teria que checar.